Fala galera, esse é o nosso episódio número 4, é sobre o filme O Menino que Descobriu o Vento. Hoje eu vou fazer um react mais completo, contando um pouco mais dessa história, lembrando pelas lentes da Bíblia em Mateus 14:22. Então vamos lá pro vídeo, nós vamos conhecer um pouco da história do menino William. Eu já fiz um vídeo essa semana contando um pedacinho mais curto, né, um vídeo mais pro short, né, do Instagram. Então agora pro YouTube e também pro Instagram, vamos lançar aí, vamos conhecer um pouco mais dessa história do menino que descobriu o vento. Vamos lá. Primeiro dia de vocês da escola e tá chovendo. Seria isso um bom sinal? Você é William Kankwamba? Sim, senhor. Fala pro seu pai pagar as mensalidades. Sim, senhor. Ele vai pagar, senhor. Quando a chuva parar e tivermos certeza da colheita, pagamos as mensalidades. Eles estão matando as árvores. A terra pode inundar. Teremos teste de ciências. Posso usar aqui? Só uma pausa aqui agora, nesse momento da escola dele, é porque assim, a África está vivendo uma crise, né? Tem que contextualizar, está uma crise por conta da falta de água, eles estão vivendo um tempo que eles precisam trabalhar, mas eles vão perceber que mesmo trabalhando muito, não vai ter o que produzir. Então a África, politicamente, vivendo uma crise enorme, então não era só essa família, mas eram todos os outros daquela região, lutando para sobreviver, e você vai ver o menino William lutando para estudar. Ele tinha uma paixão, inclusive para poder estudar, ele trapaceou, de fato, ele trapaceou. Ele assistia aulas escondido, ele ia para a biblioteca, ele fez de tudo para poder estudar. E aí, quando ele se apaixona por um livro, e a gente vai ver aqui, ele consegue mudar a realidade da sociedade dele. Então, vamos aí para esse momento dele aí. Que é o ferro velho. Temos que achar um jeito de estudar de noite. Você vai gastar o seu dinheiro na educação dos seus filhos? E aí eles vão deixar você. Ele já se mostrava um menino muito estudioso e curioso Eu na falei questão que a da bateria tava elétrica. acabando. E não tem outras? Descarregaram. O jogo já vai começar. O que a gente vai fazer? Consertava rádios para casa e e consigam dinheiro, se quiserem continuar estava estudando. empreendendo. Temos que juntar o máximo de dinheiro possível. Não temos dinheiro para as mensalidades da escola. O homem mais honesto de todo o comércio de Doha. Era como costumávamos chamar o seu pai. O pai dele era trabalhador, mas tinha visão muito Porque o que pode limitada, haver de né? bom num homem de negócios que é honesto? Acha que o governo vai deixar todos aqui morrerem? Eu não sei. Não por ser honesto, Mas né? por que Porque devemos ficar aqui ele sentados lutava esperando? muito Quando a politicamente, roda da né? bicicleta Esse senhor que gira, está falando com a ele luz acende. era um líder comunitário. Como? Um dínamo. Vai na biblioteca, talvez tenha alguma coisa lá. Precisamos saber que qualquer questão relacionada à comida Esse será cara. abatida em sua infância. Precisamos ser homens agora, William. Ninguém vai vir ajudar a gente. Isso é tudo que temos? Nem chega a 5 O sacos. governo E a desamparou próxima toda a colheita população. é só daqui a um ano. É muito pouco. O governo está negando a crise de comida. O quê? Eles não vão assumir o que está acontecendo. A bateria alimenta a bomba d'água. Poderemos plantar no período de seca. 2 colheitas. Você está roubando de cada família que ainda está pagando esta Só escola. um minuto nesse momento que ele fala sobre plantar no período de seca. Ele está indo na contramão. É isso que eu queria fazer um pause e fazer um registro muito importante. Quando eu olho para essa história dele, fico pensando no que eu tenho, que muitas vezes você tem, das possibilidades, né? Nós temos internet, computadores, celulares super modernos, e muitas vezes a gente pensa, cara, eu podia estar ganhando uma mina de dinheiro, eu poderia estar fazendo determinada coisa, eu poderia estar voando, fazendo com toda a tecnologia, e a gente se limita. Então isso fala muito mais sobre a nossa vontade, a nossa capacidade, do que propriamente os nossos recursos. Porque quando eu olho para o William, eu fico vendo, o rapaz não tinha recurso nenhum, né? Está falando de um menino que mexia em rádio e ele conseguiu mudar a realidade de toda uma nação, todo um povo, na verdade uma região, né? Porque a África é muito grande, mas aquela região onde ele estava, a partir de uma tecnologia que ele viu na biblioteca de uma escola assim, extremamente precária. Então a gente não está falando de um menino com muitos recursos, mas com pouco recurso ele conseguiu mudar a realidade, a dele, da família e de todo um povo. A gente vai de todo um povo, né? E a gente vai acompanhá-lo assim um pouco mais aqui na história, mas esse registro de não se trata sobre os recursos, mas o quanto você olha para o que você tem e consegue extrair ali algo incrível, né? Algo maravilhoso, extraordinário. Fala também muito sobre o quão Deus tem propósitos, né? Aí volta um pouco para essas lentes de Mateus 14:22, mas aí eu vou deixar um pouco mais para frente, mas eu queria deixar esse registro dessa capacidade dele de no meio de poucas coisas, fazer coisas extraordinárias, né? De cada membro da faculdade. Meu pai veio pagar. Você está expulso de Cachocolo. Nós só vamos poder ter uma refeição por dia. Não temos comida! E daí? Você acha que eu deixaria você morrer de fome? O solo está muito duro. É o período de seca. Mesmo plantando, nada vai crescer. Se você der qualquer comida para aquele cachorro, eu quebro o seu pescoço. Fala pra ele me deixar usar o gelo. Já estamos naquela fase, ou toma café ou almoça junto. Eu posso trazer água. Eu posso fazer chover. Ela foi embora com o professor. Você viu ela? Ela disse menos uma. Boca pra alimentar. Essa vai ser
A última vez. A menina vai embora, Minha sabe? família. Passamos fome. Quando Foge com o professor dele. senhor diretor? O que posso fazer, Sr. Akampamba? Posso usar a biblioteca. Vamos construir um moinho de vento. Precisamos fazer um pequeno para ver se funciona. Papai, quero mostrar uma coisa para você. É energia eólica. Esse pause agora é porque você vê que ele tá muito determinado. O William se torna um menino muito determinado. Porque ele estava proibido de ir para a escola, mesmo assim, como eu falei, tentou dar um jeito de ir para a escola. Tava todo mundo preocupado com de tudo, e aí quando ele bate na escola, a mãe vai reclamar porque o professor fugiu com a filha dela, e tinha uma questão cultural ali, né? Ela ficou uma menina desonrada pelo professor, que foge, não paga o dote, enfim. E ele só queria acessar a biblioteca, porque ele sabia que a resposta de tudo estava na biblioteca. Eu queria mais uma vez pontuar essa personalidade dele de estar assim, muito focado. Entender muito bem que ali tinha uma possibilidade e ele olhou para essa possibilidade, mesmo que não fosse um engenheiro, enfim, não fosse algo tão visível como se fosse uma solução, mas ele encontrou ali uma grande possibilidade e ele pisou no acelerador até o final. E aí eu queria fazer esse contraponto com as nossas vidas. O quanto nós realmente estamos apertando o acelerador e focando naquilo que Deus nos deu de possibilidades para mudar a nossa vida, mudar as nossas realidades. Quando nós conseguimos nos apegar àquilo que Deus nos entrega. Isso, para mim, é fundamental na história dele. Ele tinha uma possibilidade, e naquela uma possibilidade, ele mergulhou de cabeça, ele acelerou fundo. E quantos de nós, às vezes, ficamos tão reticentes, sem fé, sem esperança, ele não ficou olhando as circunstâncias, ele olhou a situação e pisou no acelerador. Isso enriquece muito a nossa vida. Como eu disse, né? Nós temos tantas possibilidades, tantas questões, mas ele foi fiel a uma das poucas possibilidades e obteve muito sucesso. As lâminas transformam em energia, que liga o rádio. Eu quero construir um maior. Para todo lugar que eu fui com você. Perdi alguma coisa. Nada daquilo que nós fizemos funcionou. Se eu puder usar a sua bicicleta, ajudaria. Papai, Tira essa ideia! Estúpida de perto de mim! Eu não quero ver você mexendo nessa idiotice de novo! Às vezes são sonhos. Ela que levar a bicicleta do pai. Às vezes são só mentiras. não é um sonho, papai. Aí já é o pai virando a chave. Eu não tô sonhando. Ele sabia que eu seria só um fracassado. É exatamente isso que eu sou. Não. Você não é um fracassado. Eu fui pra escola. Esse momento, mais um pause, mas é muito necessário fazer esse pause, porque agora eu quero fazer um link com Mateus 14:22, e essa sacada dele fala, pai, isso não é um sonho. O pai se sentindo fracassado, já é uma conversa do pai reconhecendo que o filho dele tinha uma boa solução, não uma boa solução, porque ele não conseguiu ver boa solução, mas o filho dele tinha uma chance. E ele se entregou essa chance, porque a esposa dele também já jogou isso na cara dele. Mas o ponto agora, olhando para Mateus 14:22, é quando eu lembro dos discípulos, né? Se você lembra do texto, os discípulos estão sendo atormentados por ondas, pela ventania, e aí eles veem Jesus sobre as águas. E quando Pedro diz para Jesus, se és tu, me faz andar até o Senhor, enfim, Pedro vai até Jesus, eu fico pensando no quanto ele viu o sobrenatural, ele viu algo extraordinário, e com muita fé ele pensou, eu quero andar sobre as águas, porque o meu mestre está lá sobre as águas, eu quero viver esse sobrenatural. Eu fico pensando na vida do William, focado e com muita fé de viver algo extraordinário na vida dele. O quanto isso deve impactar nas nossas vidas quando nós temos circunstâncias que são desfavoráveis. Porque o pai não concordava, ele não tinha possibilidade por conta da escola, não tinha muito estudo, mas ele olhou uma possibilidade com muita fé. Pedro viu as ondas batendo no barco, e acho que esse contraponto é muito legal, porque enquanto tinha muito vento na história bíblica, muita água, perdão, na história não tinha água nenhuma, na verdade, na história do William. Mas essa brincadeira de muita água e pouca água me faz pensar que eles tiveram uma mesma fé nesse sentido, uma mesma fé, uma mesma persistência, acreditaram de forma muito intensa. E como às vezes nós temos uma realidade de vida muito distante, uma realidade de vida desapegada, e eu fico pensando, será que eu e você, diante de todo o nosso cenário que é contraditório, a gente vai se cumbindo, vai se debruçando, vai se ajoelhando para as dificuldades e não consegue experimentar o sobrenatural em Jesus Cristo, não consegue ver o sobrenatural com Deus, porque a gente não tem fé. A Bíblia fala que Pedro andou, mas depois com todo o movimento dos mares, ele afundou e o Senhor depois o puxou pela mão. Isso expressa que mesmo que você tenha fé, você pode fraquejar, mas o Senhor vai te sustentar, independente das circunstâncias. Quando o William está ali passando necessidade, eles não morrem. Parece brincadeira dizer eles não morreram, mas
Pessoas estavam ali nos seus últimos milímetros de vida, né? Não tinha nada para comer, enfim. Deus o sustentou nesse processo de preparação para poder fazer um moinho de vento e transformar aquela tecnologia. Então, assim, em algum momento ele chutou o balde. Você vai ver o filme, ele chuta o balde, ele fica muito irritado. Pedro também, ele andando, não é que eles tenham chutado o balde, mas ele fica no meio do caminho, ele afunda. Mas o Senhor o sustenta, levanta a mão e o sustenta puxando pela mão, né? Isso é uma ilustração que nos inspira muito, né? Vamos continuar, tá finalizando. Sim, Senhor. Do vento. Isso pode funcionar. Se você me ajudar. É engatado. E aí, emoção total. E aqui finaliza esse resumo do filme, e eu queria ler para você uma última parte do texto de 14, né, o texto de Mateus 14, que diz assim, os discípulos perguntaram, assim, se questionaram, versículo 33, eles não se questionaram, mas eles afirmaram, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Porque quando ele simplesmente está afundando, e Jesus o sustenta, eles olham para Jesus diante desse milagre e ficam pensando, quem é esse cara? Quem é esse cara que consegue andar sobre as águas e fazer Pedro andar sobre as águas e resgatar Pedro no meio do mar? Que poder esse homem tem sobre a terra, né? Em outras circunstâncias, em outro momento de barco, também os discípulos dizem, quem é este homem que tem poder sobre os ventos? E um filme que fala sobre descobrir o vento, foi por isso que Deus me inspirou muito a trazer essa palavra, porque o Senhor, ele anda sobre as águas. Não existe nenhuma circunstância de vida que seja maior do que o Senhor. Muitas vezes nós temos medo, fraquejamos, afundamos. Mas o Senhor, ele tem todo o poder para parar os ventos, cessar as ondas, fazer ventar, fazer jorrar, fazer transbordar, secar. Ele tem poder sobre todas as coisas. E quando nós sentimos medo, nós diminuímos o Senhor. Porque nós paramos de olhar o Senhor e olhamos para nós mesmos, né? E a gente não tem esse poder. É por isso que Pedro afunda, porque ele não é capaz de andar sobre as águas. É o Senhor que o leva. Então, quando ele olhou para os ventos, ele olhou para si, viu, ficou com medo e afundou. O William, ele não afunda propriamente porque ele persiste até o final. Mas quando a gente pensa que no meio do deserto, da fome, Deus deu vida, Deus trouxe esperança no meio do deserto, não do deserto, mas da pobreza extrema que eles viviam, é um milagre. É a hora que eu consigo ver que Deus está acima de todas as nossas dificuldades. Por mais que a África e tudo estivesse passando aquele problema, um menino foi solução para um povo. Isso é Deus agindo nas nossas vidas. Isso é Deus cuidando dos seus. Então, quando nós assistimos esse filme e colocamos as lentes de Mateus 14 e nós olhamos para as nossas vidas, nós percebemos que não há nada, mas nada, nada, nada maior do que o nosso Deus. Então, não se trata de olharmos para nós mesmos, mas olhar para o Senhor e deixar que o Senhor revele para nós o que nós precisamos fazer. Claro que ali nessa história de William, não estamos falando propriamente de um menino que se debruçou em oração, mas nós sabemos e percebemos que é uma ação divina. Foi Deus que fez brotar água naquela secura. Né? É Deus que dá o sustento quando nós não conseguimos enxergar provisão. É Deus que está provendo todas as coisas. Então eu espero que essa história, que é uma história muito pesada, com muita densidade emocional, e o texto bíblico de Mateus 14 tenha te abençoado. Eu creio muito que essa relação da nossa vida cotidiana e tudo que nós consumimos, a gente colocando as lentes corretas da Bíblia, nós somos extremamente abençoados. Então eu convido a você a continuar assistindo os vídeos. Se você tiver interesse, é só seguir aí o meu canal, porque você vai ser notificado. Curtir para me dar essa moral. Agora eu estou aprendendo a soltar essa terminologia. Segue lá, curte, enfim. Mas para que você possa ser abençoado compartilhando um pouco desse react. Deus abençoe vocês. Um abraço, fica com Deus. Até a próxima.